Estamos de volta com o programa Educare, hoje com Maria Helena Negreiros, falando sobre leitura e lazer. Você pode participar do nosso programa através do e-mail programaabc@netserviços.com.br, sem o cedilha. Maria Helena, você estava falando da questão que você lia para esses adultos, e no começo, essa questão de isso não é para mim, esse espaço porque você foi até um público que realmente não tinha acesso, né? Você até se surpreendeu, nunca foi ao cinema, né? Mas é porque realmente as pessoas falam, não, isso não é para mim, né? Eu não posso ter acesso. A pessoa mesmo se inibe e não busca os seus direitos, né? Seus direitos. Então, eu penso que tem uma outra questão, que é para empoderar essa população, para que elas se sintam donas da possibilidade, isso precisa chegar de algum momento. Não é de maneira assistencialista, não é de maneira benevolente, é discussão de direitos, né? Então, quando discutia com eles, por exemplo, o que é lazer para vocês? Lazer é visitar a casa dos parentes, é ir à igreja, a igreja entendida como uma possibilidade de lazer, é ficar em casa, é o direito ao ócio, que é tão discutido e discutível para aquela população, porque o ócio, muitas vezes, é sinônimo de desemprego. E desemprego para o pai de família não é uma situação nem prazerosa, nem interessante. Então, fazer discussão de leitura, eu acho que a leitura serviu como uma porta de entrada para discutir outras coisas. Então, enquanto líamos determinados assuntos, discutíamos outros. Nós discutimos a violência contra a mulher, discutimos a violência contra a criança, discutimos o quanto a televisão, muitas vezes, nos faz interpretações equivocadas da realidade, distorcidas, o quanto ela cria estereótipos, discutimos o racismo, discutimos papéis sociais e sempre como porta de entrada a leitura. Então, para além da possibilidade de lazer, ela também serviu para muitas outras coisas, né? Para discutir o direito à educação. Por que eles estavam tão apartados? Por que eles, estando tão longe do centro da cidade, a distância até o centro da cidade de 8 quilômetros é um dado, é um elemento. A distância que os separa de outras coisas era muito maior. Né? Então, quando nós dizemos, vamos a uma exposição, a exposição não é exatamente para mim. Aquele espaço não me inclui, porque não incluiu até então. Boa parte da nossa população, quem são as pessoas que frequentam as bienais? Sim. Quem é que deixa a sua casa e vai à procura de um novo título de um determinado autor? Se eu perguntasse a eles, gente, vocês viram, morreu José Saramago. Quem é José Saramago? O que ele fez? Né? Porque, na realidade, que eles têm, normalmente não são os autores, não são pessoas que gastam com livro, porque não podem, inclusive, e também porque há uma outra parte da população que, apesar de ter, não sei se seriam as suas prioridades. Né? Houve uma pesquisa em nível nacional para identificar quais são as atividades de lazer do povo brasileiro. A leitura aparece como a quinta opção. Eles vão dizer, a quinta é uma boa colocação. É uma boa colocação. De uma forma geral. De uma forma geral. Quinto lugar. A TV é a primeira possibilidade de lazer. Né? Então, o que a gente aproveitava para discutir com aquele grupo era o que é que ela tem trazido para nós em termos de reflexão. Então, não há muita possibilidade de reflexão, porque normalmente a notícia chega, ela já é ali interpretada, você digere, né? E transforma aquilo em verdade. Então, para aquele público com quem, aliás, eu quero dizer que eu fui com a pretensão de discutir muitas coisas, trabalhar a questão do empoderamento, do acesso a direitos. Eu aprendi muito mais com eles do que certamente eles com as leituras. Né? Eu acho que foi um exercício de humanização. É claro que quando você se propõe a fazer uma pesquisa, você tem que ter o exercício o tempo todo cuidadoso de cronograma. Né? Então, quanto mais se aproximava o desfecho da pesquisa, mais dolorido ia ficando. Não há como não construir vínculos. Né? Você pretende fazer uma pesquisa, delimitar isso no tempo, na história, mas os vínculos ficam construídos. Eu tenho certeza que muitos deles passaram a olhar para a leitura de uma maneira mais sensível, mais cuidadosa, mas, ainda assim, o processo de pesquisa também indicou que a leitura ficou um pouco refém dos olhos do outro, da voz do outro, porque ainda não eram leitores fluentes, como muitos brasileiros não são. Nós temos 40% da população ainda analfabetos funcionais. E dentro do seu trabalho, qual foi o maior desafio que você enfrentou para desenvolver esse projeto que não era meramente ir lá entregar os livros, leiam, né? Teve um trabalho muito próximo de criação de vínculo. Qual foi o maior desafio?
Eu acho que um dos grandes desafios vividos, e penso que, em parte, esse objetivo foi alcançado, era que eles percebessem que as histórias deles também são relevantes. Uhum. As histórias contadas eram histórias comuns, histórias triviais. Muitas histórias lidas ali eram histórias de pessoas absolutamente comuns. Então, o exercício do registro das próprias histórias foi um desafio importante. Colocá-los o tempo todo como autores, como protagonistas da própria história, como alguém que pode se tornar imortal se ele registrar aquilo que viveu. Né? Mas eles tinham uma leitura de que as próprias histórias eram histórias tristes e que, portanto, não mereciam ser contadas. Não tinha importância, Exato. não ia interessar ninguém. Exato. Então, o que eu procurei partilhar com eles, era um gênero muito querido e esperado por eles, eram os textos biográficos. Então, mostrar para eles que grandes nomes também tiveram histórias muito tristes, outras nem tanto, porque isso é parte da vida. Certo. A gente não precisa ter só histórias muito satisfatórias, muito interessantes e felizes, porque tristeza, apesar de normalmente as pessoas se defendem dela, ela é parte do processo. Sim. E ela tem uma relevância, inclusive, para o nosso processo de revisão, né, de reflexão. Então, esse exercício aconteceu. Esses adultos registraram histórias. Alguns deles registravam e diziam: eu registrei, mas eu não quero que ela seja lida. Eu quero registrar e eu quero doá-la para você. Eu quero que ela fique no seu baú. Então, essas histórias estão guardadas, mas imortalizadas de alguma maneira também. Né? Então, a ideia de transformar em livro era imortalizar esses sujeitos todos de alguma maneira. Também é partilhar um pouco o quanto o processo de pesquisa é complexo, o quanto o processo de pesquisa demanda ajustes, demanda adequações, demanda paciência e demanda fundamentação teórica. Em nenhum momento eu pude me apartar dessa importância. E você acredita que essa seja a grande conquista desse trabalho? Poder receber esses textos, poder finalizar em forma de livro, registrar isso, para que as pessoas realmente percebam que não é só lá, distribui livros, estamos fazendo um trabalho de leitura. Então, eu evitei, durante uma boa parte do projeto, fazer esse exercício, esse movimento de distribuir livro, até para que ficasse claro qual era a pretensão da pesquisa. A minha pretensão não era ir até lá e fazer um trabalho de doação de títulos, até porque, se eles não são leitores e não se interessam por ela, seria mais um objeto na casa deles, sem alguma pretensão. Eu acho que o grande desafio, a grande conquista da pesquisa, primeiro, foi sensibilizá-los para a importância de brigar por direitos, da importância de buscar maneiras de se apropriar dos espaços da cidade. A cidade tem muitos espaços de cultura, de esporte, de lazer, e que também são deles, eles também são depositários de direitos. Então, a leitura ganhou um espaço de importância naquela comunidade, entre aqueles pais. Eles sabiam que os filhos, muitas vezes, precisavam de uma proximidade maior com eles por via da leitura. E uma das grandes conquistas também, por que não, é a percepção deles de que as histórias deles também são especiais, também são únicas, porque só ele viveu, ainda que ele tenha compartilhado com outros. Eu acho que a pesquisa trouxe muitos presentes para a minha história, para a história deles. Eu acho que o livro é um deles. Né? Eu acho que é o registro, a imortalização de uma história que trouxe tantos elementos, tantas contribuições. E o que você poderia contribuir com quem está nos assistindo, aí pais, professores, enfim, pessoas de uma forma geral, que orientação você daria para que as pessoas tenham esse gosto pela leitura, né? Você falou não hábito, mas gosto pela leitura. Qual que seria o melhor caminho? Eu penso que há uma necessidade de apresentar às crianças muito cedo a leitura como algo interessante, a leitura como algo curioso, a leitura como espaço de pesquisa, a leitura como espaço de busca. Ela tem muitas funções sociais. Então, eu acho que um dos grandes desafios é esse. Mas eu acho que tem um outro desafio importante para nós superarmos. O educador não pode não gostar de leitura. O educador, o professor em geral, independente da modalidade onde ele atua, ele tem que ser um leitor, ele tem que ser um pesquisador voraz. Ele tem que escolher um gênero que o encante, porque eu não dou o que eu não tenho. É verdade. Né? Eu sou professora na pós-graduação de diferentes lugares, diferentes cursos. Eu leio em todos os inícios de aula. E os adultos me dizem, eu estou falando adultos, pessoas da terceira idade que dizem, nunca ninguém leu para mim no início de uma aula. Eu não achei que o espaço da pós-graduação fosse esse espaço. E é. E aí eles buscam aqueles autores, buscam aqueles livros. Todo espaço é espaço para ler e para reencantar as pessoas por essa possibilidade. E você diz outros gêneros, jornal, revista, também vale? Também é válido? Toda leitura é válida. Né? O que as pessoas dizem, não, eu leio porque eu procuro coisas, eu leio o jornal pela internet, tem a tecnologia também que presta um serviço em tudo isso. Mas eu digo, e a leitura por prazer, aquela que você deita na sua cama e fala, hoje eu vou conversar com aquele autor, eu vou passear com aqueles personagens. Não, essa eu não tenho. Que complicado, né? Porque essa, não, mas eu sou uma boa referência para os meus filhos porque eu leio o tempo todo. Então, por prazer, a leitura te dá prazer? Ela te oferece novas possibilidades, novas viagens.
essa a gente precisa conquistar, porque, infelizmente, nem todos nós tivemos a oportunidade de encontrar uma escola ou uma família que nos encantou, né, por esse caminho, o caminho da busca, da compreensão, da interpretação, ampliação de visão de mundo por meio da leitura. Eu não estou dizendo que é o único, estou dizendo que pode ser um bom caminho, pode ser um caminho prazeroso, especial. Bem, eu estou aqui com Maria Helena Negreiros. O contato dela, se alguém quiser depois mandar um e-mail, saber mais a respeito do livro, é helena.negreiros@gmail.com. Maria Helena, muito obrigada pela sua participação. Fica uma palavra final aí para quem está nos assistindo. Eu quero agradecer a oportunidade, né, a oportunidade da partilha, da defesa da importância da leitura, da importância do acesso. Eu digo o acesso de maneira geral à cultura, né, ao teatro, ao cinema, a todo espaço que comporta o direito do cidadão de transitar, se apropriar. Então, fica aqui a minha defesa, a importância do acesso a tudo isso. Obrigada, Maria Helena. Obrigada a todos vocês que assistiram o nosso programa hoje e esperamos vocês no próximo programa Educare. Até lá.